Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente se encontra aqui com um convidado especial no nosso programa para falar sobre diversos temas. E hoje nós estamos com o secretário da Defesa Civil, Anderson Chaves. O secretário assumiu essa pasta, já atuava na anterior administração e hoje nós vamos conversar um pouco exatamente sobre as ações da secretaria. Antes de mais nada, secretário, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Um grande prazer, Renan, aos nossos telespectadores da TV Câmara, um programa respeitado e a gente fica muito feliz com o seu convite. O prazer é todo nosso. Bom, então vamos começar falando de desafios, secretário. Primeiro, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, né? Assumir a pasta da Defesa Civil nessa administração, como é que o senhor entendeu, como é que o senhor absorveu isso? Olha, é um novo desafio, é uma secretaria que não existia, mas graças à sensibilidade do prefeito Guilherme Guimarães, entendendo a importância das tratativas, principalmente para amenizar os efeitos tanto das chuvas como da seca no município, e também entendendo as demandas do Ministério Público em resolver os problemas estruturais de Montes Claros, criou-se a pasta da Defesa Civil e a gente teve autonomia para montar uma equipe qualificada. E hoje a Secretaria Municipal de Defesa Civil é referência no Norte de Minas. Nós temos projetos em andamentos, tanto no perímetro urbano como na zona rural, que têm correspondido às expectativas da população aqui da nossa cidade. Muito bem, secretário. Então a gente começa falando sobre um problema. A Emater, ela estima que os agricultores perderam só na produção 2 milhões de reais, produção de leite. Na agricultura, 3 milhões de reais com o período de estiagem. Isso foi só uma análise da atualidade, tendo como referência a comunidade Palmito aqui e também, digamos, a região metropolitana, que envolve ali Glaucilândia e outros detalhes. Mas a gente sabe que essa é uma situação da zona rural como um todo. Como é que a Defesa Civil analisa essa situação? Olha, a gente acompanha de perto a situação dos nossos produtores rurais. A Prefeitura tem implementado ações para amenizar os efeitos da chuva. A Secretaria de Agricultura tem atuado com muita intensidade. Nós temos a assistência técnica da Emater. A Secretaria de Defesa Civil, através de uma parceria com o governo do Estado, nós temos implementado a ajuda humanitária através da doação de cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene. E há cerca de 3 semanas nós começamos o programa de abastecimento de água potável a 26 comunidades da zona rural aqui de Montes Claros, atendendo cerca de 600 famílias, mais de 2.000 pessoas. Nós estamos com as nossas equipes diariamente visitando essas comunidades, produzindo os relatórios, e a Defesa Civil do Estado terminou ontem um simpósio em que já está programando as ações preventivas para o período de chuva. Nós estamos encerrando o período de seca agora, no final do mês de outubro. Sabemos das dificuldades dos produtores rurais, não só de Montes Claros, como de todo o norte de Minas. A produção leiteira caiu em todo o norte de Minas e hoje a gente acha pertinente a gente, junto com a Emater, junto com a EPAMIG, junto com todos os órgãos envolvidos no setor, a gente fazer um planejamento melhor para o ano de 2026. Secretário, como já tendo sido superintendente da Codevasf, como é que o senhor analisa a situação hídrica do norte de Minas? Quais os projetos que funcionaram, por exemplo, durante a sua gestão naquele órgão e como é que o senhor entende que a parceria dos poderes, né, municipal, estadual, federal, pode conseguir mudar o panorama da seca no norte de Minas? Bem, o grande desafio é tirar do papel o projeto Jequitaí. A gente vê também um movimento
consistente na barragem de Congonhas, né? Eu fui superintendente da Codevasf até 2010. Naquela oportunidade, nós revitalizamos o projeto Lagoa Grande, em Janaúba, o projeto Gurutuba, em Nova Porteirinha, o projeto Jaíba, né, da cidade de Jaíba, que é o maior projeto da América Latina, e nós procuramos ampliar a assistência ao produtor rural através das parcerias com o governo de Minas. Hoje a gente continua assistindo às mesmas dificuldades em razão da escassez hídrica na nossa região. E hoje o agravante é a taxação dos Estados Unidos. Você vê hoje os produtores de banana que compram os seus insumos, os seus adubos todos em dólar, com a preocupação muito grande, porque parte dessa banana fica no Brasil, uma grande parte é exportada. Hoje, para você ter ideia, Narlan, compensa muito mais você vender a sua banana para o Rio de Janeiro, para Brasília, do que vender aqui no Norte de Minas. Então, hoje a gente vê o produtor sobrecarregado, com uma taxação alta, com preço de insumos alto, com o problema do atravessador e com a escassez hídrica. Então, é uma situação complicada, a gente precisa da união da nossa bancada federal, da nossa bancada estadual, fortalecer a região politicamente para a gente ter uma resposta melhor aos produtores rurais aqui da nossa região. Secretário, vamos continuar explorando um pouquinho esse assunto da seca, que eu sei que o senhor tem pleno conhecimento para dar e vender em relação a esse assunto. A Sudene, ela foi criada em 1959, vamos voltar a 59, para mitigar, para ajudar os estados do Nordeste do país. 63, o estado de Minas, precisamente Montes Claros, passa a fazer parte também da Sudene, assistida desde 1963. 63. Como é que o senhor entende que em quase 60 anos nós não tenhamos criado projetos reais que não sejam paliativos, mas que possibilite a população conviver com a seca sem que isso incorra em sofrimento e falta de dignidade? Nós estamos falando de 1963. Eu queria sua análise sobre isso, secretário. Olha, foram implementadas diversas políticas voltadas para a solução do problema. Nós tivemos um perdão de dívida articulado pelo ex-prefeito Humberto Souto, quando era deputado, que ajudou muito os produtores, não só da região, mas de todo o Brasil. Hoje o que a gente precisava era de projetos consistentes para reestruturar a agricultura na nossa região. Eu sou um pequeno produtor de leite, a gente fica muito refém do atravessador, a gente fica muito refém das políticas públicas, porque é uma exigência de fiscalização muito grande. Hoje nós temos um grande problema que nós não tínhamos nessa época, que é a mão de obra. Hoje, o principal gargalo da agricultura é a mão de obra. Você não consegue arrumar um bom vaqueiro, você não consegue arrumar um bom ajudante. Isso não é só na agricultura. Em todos os setores você está tendo muita dificuldade de arrumar profissionais. E isso impacta muito na produção. Por quê? Você tem que trazer pessoas de fora, pagando um custo maior. A agricultura se profissionalizou. Hoje nós temos máquinas que atendem e substituem um grande volume de trabalhadores. Só que a nossa agricultura, que em grande parte ela é familiar, é o pai, é o filho, e esse filho que está saindo da zona rural procurando oportunidades nos grandes centros, dificilmente volta para a fazenda. Então hoje você tem uma desertificação da zona rural, você não tem uma perspectiva familiar de continuar o processo agrícola, junta-se ao tarifaço que tá sendo implementado pelos Estados Unidos, junta-se à falta de políticas de investimento na nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar. Aí eu ressalvo Montes Claros,
que a atual administração do prefeito Guilherme Guimarães tem adquirido produtos da agricultura familiar, tem o projeto de melhoramento genético, em que a prefeitura tem o projeto de fornecer animais PO, puros de origem, para melhorar o rebanho aqui da nossa região de Montes Claros. Então, eu como pequeno produtor rural, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro de quem tem pequenos imóveis, principalmente em função da falta de mão de obra, da falta de perspectivas de melhoria de créditos, linhas de créditos, taxas de juros e a queda do preço de insumos para a gente manter no padrão exigido hoje a produção agrícola que atenda aos mercados, tanto interno como externo. Secretário, os mananciais hídricos, a região norte mineira, hoje, a gente sabe, tínhamos rios que corriam o ano inteiro, hoje as coisas não acontecem dessa maneira, né? Como é que o senhor entende, por exemplo, que o poder público, de uma maneira geral, nós vamos falar das 3 esferas antes de a gente tratar de assuntos próximos da defesa civil, como é que o senhor entende que o poder público pode entrar para atuar no que diz respeito a preservar esses mananciais? Tá. Se você for pegar na década de 70, houve, por parte do governo, à época, um grande incentivo à política de desmatamento aqui na nossa região. Você pegava aqui Montes Claros, terminava ali próximo ao Maximim, tinha uma correntona, dali para lá era estrada de terra e mata de um lado e de outro. E você passava, você cruzava por dezenas e dezenas de caminhões de carvão na época. Era uma política de ocupação do território, houve um incentivo muito grande. Se você pega aqui sentido Salinas, Padre Carvalho, Josenópolis, você só vê eucalipto plantado. Nós temos áreas de preservação que foram degradadas, que foram exploradas com culturas que agridem o meio ambiente. Na época por volta de 2010, houve por parte, na época, se eu não me engano, era o Zé Carlos de Carvalho, que era o secretário de Meio Ambiente, houve uma mudança de cultura, né? E agora, atualmente, há uma discussão que áreas até 1.000 hectares não vão precisar de licença para o desmatamento ou recuperação de pastagens. Tem que haver uma análise profunda, né? Havia um projeto da Emater de recuperação de nascentes. A Codevasf, há um tempo atrás, participava desse projeto. Eu lembro que a gente fez muitas estradas ecológicas aqui na região de Guaraciama. São estradas de terra que você, fazendo os desvios, você preserva essa estrada e ainda ao lado das estradas você fazia aquelas cacimbas, né, para reter a água. Havia um projeto de barragens subterrâneas que eu não sei como é que está hoje. A Defesa Civil não acompanha esse segmento. Mas a gente tem uma expectativa de que as políticas ambientais resgatem, né, o meio ambiente aqui da nossa região com a proteção das nascentes e dos principais mananciais de água. Bom, agora vamos voltar a falar de defesa civil, né? Depois que a gente explorou bastante o seu conhecimento, a questão do Proágua, né? A Defesa Civil tem alguma participação? O Proágua, na verdade, é a Secretaria de Agricultura que coordena, né? Isso. Mas a Defesa Civil tem participação nessa liberação, na distribuição? Não. A Defesa Civil são programas diferentes. A Defesa Civil hoje trabalha com ajuda humanitária, através da doação de cestas básicas, a famílias em vulnerabilidade em função da seca, e trabalha com abastecimento de águas. Isso é um convênio com a Defesa Civil Estadual. Hoje nós estamos atendendo 26 comunidades, cerca de 2.000 pessoas, 600 famílias. Estamos fazendo todo um mapeamento, monitoramento e damos assistência a essas famílias. O que a gente tem conversado com a Secretaria de Agricultura,
que algumas comunidades em comum, que o programa esteja atendendo, e às vezes tem uma comunidade que precise mais, a gente cobre a Secretaria de Agricultura nessa comunidade e ela atende o maior número de pessoas. Importante isso. Nós vamos num breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar, aí nós vamos virar a chave, né? Porque o semiárido tem isso, se 6 meses chove, se 6 meses é seca, E 6 meses chove. 6 meses vai chover. Aí a Defesa Civil também tem que estar atenta a esse detalhe. No próximo bloco nós vamos tratar desse assunto aqui com o secretário da Defesa Civil, Anderson Chaves. Já já a gente volta. Estamos de volta, programa Câmara em Foco. Hoje nós estamos com o secretário de Defesa Civil do município, Anderson Chaves. Primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a crise hídrica do norte de Minas. O secretário emprestou um pouco do conhecimento dele, estando à frente de diversos órgãos, inclusive órgãos federais, que tratam exatamente desse assunto. Começamos a falar sobre a questão do atendimento à Defesa Civil, e eu vou voltar nessa tecla só para a gente poder fazer o telespectador entender, né? A Defesa Civil, então, atua ali na emergência, não é isso, secretário? Exatamente. Quando, por exemplo, tem um incêndio, o Corpo de Bombeiros é acionado, debela esse incêndio, apaga o incêndio, aí a Defesa Civil chega para fazer a análise da situação. Se tem família desabrigada, a gente encaminha essa família. Se tem alguma estrutura comprometida em função desse incêndio, a gente toma as providências. Eu posso te dar um exemplo, um ônibus que pegou fogo há poucos dias aqui no centro de Montes Claros. Os bombeiros debelaram o incêndio do ônibus, aí a Defesa Civil chegou e coordenou. MC Trans fecha o trânsito, Guarda Municipal impede a aproximação dos munícipes para não correrem nenhum risco. Secretaria de Serviços Urbanos manda uma equipe de limpeza. Secretaria de Meio Ambiente manda o caminhão pipa para lavar o local. Então, há todo um trabalho de articulação que o prefeito Guilherme Guimarães implementou na Defesa Civil para a gente organizar uma situação de emergência para atender da melhor maneira possível a nossa população. Secretário, nós estamos falando de uma cidade praticamente com 500 mil de habitantes. Como é que o senhor encara o desafio, principalmente em períodos críticos, né? O senhor falou de incêndio, por exemplo, isso acontece na zona rural, e daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão das chuvas, né? Como é que a Defesa Civil, qual o planejamento que ela tem justamente para atender? Tá. Bem, a Defesa Civil, seguindo a orientação do prefeito Guilherme Guimarães, montou um grupo específico para situações de emergência, envolvendo todas as secretarias afins. Então, se hoje eu tiver uma situação de emergência, que eu tenha que abrigar uma família, a gente tem condição. Se tiver um telhado que caiu, a gente tem condição, a gente já tem lona, já tem colchões, já tem um kit de primeiros socorros e já tem um planejamento de como que a gente vai procurar amenizar essa situação de risco para a população. Esse é um planejamento que a gente tem tanto para o período de seca como para o período de chuva. Diariamente nós informamos as condições climáticas da cidade e ainda a gente dá uma dica de segurança para as pessoas. A gente tem hoje uma preocupação muito grande com o celular, porque as pessoas às vezes estão ali correndo risco de vida, em vez de procurar a segurança, quer fazer um vídeo. A gente já teve situação aí que a gente teve que agir de uma maneira um pouco mais ríspida, porque a gente lá no meio do incêndio do ônibus mesmo, a gente fazendo o isolamento, as pessoas querendo
passar para filmar e fumaça. Às vezes o fogo não representa tanto risco quanto a fumaça tóxica que é inalada. Então a gente pede à nossa população, nós estamos fazendo um trabalho preventivo, por exemplo, limpeza de bocas de lobo. A Secretaria de Serviços Urbanos limpou praticamente 1.000 bocas de lobo. Nós estivemos anteontem ali no Canelas, onde que a gente tem um casco, fizemos lá um vídeo mostrando o trabalho preventivo que a Defesa Civil tem acompanhado. Esse casco foi limpo pela Secretaria de Serviços Urbanos na sexta-feira. E nós chegamos lá anteontem para fazer o trabalho, nós assustamos com a quantidade de lixo que tinha no local. Aí você tem algumas pessoas que hoje parece que vender notícia ruim virou uma filosofia de vida. Verdade. Por exemplo, você vê a Lagoa Interlagos aqui. O trabalho está sendo feito de limpeza. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo. A gente tem que atender às exigências legais, licenciamento, tem um processo licitatório para contratar as empresas, tem que olhar o local do descarte, tem que ter um acompanhamento dos técnicos, de veterinário, é toda uma estrutura para fazer o trabalho. Em vez das pessoas, algumas pessoas, a maioria das pessoas aplaudem o serviço que está fazendo, mas a gente tem aquelas pessoas pessimistas que quanto pior, melhor. A pessoa, em vez de focar o que está sendo feito de bom, vai lá no fundo, onde que um irresponsável colocou fogo, e vai fazer o vídeo criticando uma situação que foge do controle da prefeitura. Um irresponsável vai lá, coloca fogo, e vai um outro irresponsável, um absurdo, está abandonado, e a 20 metros tem uma máquina trabalhando, fazendo a limpeza. Então, o descarte irregular, fogo em lotes, isso tem trazido muito prejuízo para a população. A gente entende que o esforço da maioria, né, e a gente agradece a imprensa, agradece a população que tem apoiado o esforço dessa administração em amenizar esses efeitos, né? Mas o lixo que você joga na rua vai para o bueiro, vai entupir o bueiro, vai causar retenção de água, vai causar um alagamento, e aí a gente tem que contar com os bombeiros, com a Defesa Civil, mas a gente tem que contar com o bom senso das pessoas também, em preservar o que você tem de mais valioso, que é a sua vida, a vida da sua família. Importante, né? Essa mensagem. Secretário, vai começar o período chuvoso. A secretaria, ela tem um monitoramento das áreas de risco? Sim, nós temos um monitoramento. Se você pegar Montes Claros, de 10 anos atrás, nós tínhamos mais de 20 pontos críticos. E esses pontos diminuíram consideravelmente. Eu vou te dar um exemplo. A Avenida Vicente Guimarães era um ponto crítico. Nós tínhamos ali alagamento, nós tínhamos desabamento da estrutura, era um local desvalorizado. Com as obras estruturantes, com a construção do canal da Vicente Guimarães, nós não tivemos mais transbordo de água naquela região. Inclusive, impactou até no Canelas, que tinha um volume de água de alagamento muito maior e hoje diminuiu. Então, hoje nós temos alguns pontos críticos que a gente faz o monitoramento, nossas equipes têm produzido relatório, dado os encaminhamentos aos responsáveis pela adoção das medidas preventivas, e a gente continua fazendo esse acompanhamento. Infelizmente, nós temos imóveis que foram construídos em áreas de risco, em áreas inadequadas. Esses imóveis a gente tem que administrar a situação. Na semana passada, nós tivemos Defesa Civil e Corpo de Bombeiros visitando a região do JK, a região do Canelas, conversando com os moradores, explicando a situação de risco, explicando as consequências e orientando das providências que devem ser adotadas pelos moradores, e tanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros
já estão alinhados para, de forma conjunta, trabalharem para amenizar o efeito da chuva aqui na nossa cidade. Nas situações críticas, como a população pode acionar a Defesa Civil? Pelo telefone 199, Defesa Civil, 193, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal pelo 153, é nossa parceira também, né? Fui secretário durante 8 anos e a gente sabe da competência da Guarda Municipal, hoje comandada pelo Coronel Hansen, uma pessoa qualificada, experiente na área de segurança e que veio a somar muito nesse time tão experiente que o prefeito Guilherme Guimarães selecionou para conduzir nossa Montes Claros aí nesses próximos 4 anos. Secretário, uma colocação importante. A pessoa percebeu algum tipo de avaria na residência. Ela pode acionar a Defesa Civil? Com certeza, nós temos feito vistorias diariamente, basta acionar a gente pelo 199. Nós temos tido muita demanda de árvores, espécies de árvores impróprias para calçadas. Essas raízes vão entrando por debaixo do muro, para casas. Nós temos dado os laudos que propiciam a supressão dessas árvores através da Secretaria de Meio Ambiente, sem custo para os munícipes. Então, a Secretaria de Defesa Civil está à disposição da população. O senhor falou de um programa de limpeza urbana que tem sido desenvolvido pela Secretaria de Serviços Urbanos. A Defesa Civil também é parceira nesse monitoramento ou em mostrar quais os locais que oferecem perigos para a população? Com certeza, a Secretaria de Serviços Urbanos tem feito um trabalho importante. Houve a recuperação de rede de drenagem em 6 municípios, que nós tínhamos 6 bairros, nós tínhamos históricos de alagamento. Foram construídos recentemente 2 quilômetros de adutoras para captação de águas pluviais provenientes das chuvas. Foram limpos recentemente 924 bueiros. Então, Montes Claros tem se preparado para o período chuvoso da melhor maneira possível, com muito planejamento, com muita dedicação, com muito respeito à nossa população. Tá certo, então. Secretário, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi super esclarecedor. Hoje a gente conversou de tudo também, né? Aproveitamos a oportunidade para falar de tudo um pouco, né? Mas muito obrigado pela sua presença e volte sempre para trazer mais informações para o nosso telespectador. Nós agradecemos, né, a oportunidade. A população pode se cadastrar pelo 40199, que ela vai receber no seu celular os avisos de emergência, caso a sua rua haja alguma situação de alagamento. É um programa do governo do estado. Montes Claros está habilitada. Basta você cadastrar o CEP da sua rua no 40199. Mesmo que você esteja conversando no telefone, assistindo um vídeo, sua ligação, seu vídeo vai ser interrompido e você vai receber esse alerta da Defesa Civil. Tá certo, então. Pode acompanhar também os trabalhos da Defesa Civil pelas redes sociais, Pelas redes sociais, nós temos o Instagram da Defesa Civil, nós damos os informativos diariamente da previsão do tempo, damos uma dica para a população e a gente já tem um público cativo que, se a gente atrasa um pouco... O pessoal já cobra. O pessoal já cobra. Tá certo, então. Secretário, muito obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos a oportunidade, Darlan. Acompanhamos o seu trabalho aí. Você é um sinônimo de profissionalismo e competência. A gente fica muito feliz com a oportunidade que você ofereceu à Defesa Civil de Montes Claros. A gente que agradece muito. A admiração é recíproca. O programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Eu espero você. Obrigado pelo carinho da audiência. Até lá.